Olá pessoal, tudo bom? No vídeo anterior eu falei sobre a terceira etapa do nosso método Fidelizar, que é desenvolver o relacionamento com o seu potencial cliente. Lembre-se que eu comentei que relacionamento é tudo na venda. E se você fizer um bom relacionamento com o seu cliente, você tem ali quase 50% desse processo. É lógico que faltam mais algumas etapas para você vencer e chegar no fechamento. E vamos falar hoje da quarta etapa desse processo. Essa quarta etapa é identificar as necessidades desse potencial cliente. Muito bem, a necessidade é o início desse processo. Se você não identificar necessidades, você não vai seguir adiante. Você fica no relacionamento, talvez numa próxima etapa, num próximo momento quando ele tiver uma necessidade. Então, sem necessidade não há venda. Então, se você não identificar uma necessidade, o processo não segue adiante. Outra coisa muito importante nesse momento é o cliente que tem que ter a necessidade e não você. Lógico, você pode ter as suas necessidades, você precisa vender, bater metas, enfim, mas você só vai vender se o cliente declarar a sua necessidade, se ele realmente estiver ciente que tem uma necessidade. Eu percebo muitas vezes que os vendedores eles querem colocar uma necessidade no cliente. Não, isso não funciona, gente. Então, se você partir desse ponto que você pressupõe que o cliente tem uma necessidade, isso pode dar errado. Então, você tem que fazer perguntas que cheguem ao cliente de tal forma que esse cliente declare a sua necessidade. Bom, nesta etapa, nós temos dois tipos de perguntas, certo? Nós temos uma pergunta que eu chamo de pergunta de coleta. A pergunta de coleta é para você ter características gerais desse cliente, para poder identificar o cenário, para você identificar as condições desse cliente, certo? A situação em que ele se encontra. Então são perguntas onde você vai investigar como esse cliente está hoje, né? Se você está querendo vender um determinado produto, você tem que fazer uma lista de coisas que você precisa saber sobre a situação desse cliente. Vamos pegar um exemplo. Se você quer vender um imóvel, você tem que perguntar para esse cliente a família, onde ele trabalha, qual é a idade, se ele tem filhos, se eles estudam, onde estudam, se quantos carros tem na família, se tem um pet. Então, vejam quantas coisas você pergunta, que são perguntas gerais, para você identificar esse teu cliente, a situação desse teu cliente. Se você vai vender um equipamento para uma empresa, né, um B2B, você tem que perguntar a situação dessa empresa, certo? Para poder identificar se tem a necessidade daquele equipamento, se ele tem um problema. Então, é nisso que eu quero me referir. Você tem que primeiro entender a situação. Aí nós então fazemos uma série de perguntas de coleta. Entendendo a situação, você vai partir para um segundo tipo de pergunta, que é a pergunta de necessidade. Essa pergunta vai fazer com que o cliente declare que tem um problema, uma dificuldade, uma insatisfação, um objetivo a ser alcançado. Então é a pergunta de necessidade. A pergunta de necessidade vai ser feita em cima do cenário que você acabou de visualizar, identificar. Então vamos lá, vamos pegar o caso daquelas perguntas que você fez para identificar a família, no caso da venda do imóvel. Então você fez uma série de perguntas e disse, hoje, o que hoje vocês têm de necessidade? Qual é a dificuldade que vocês encontram hoje na sua situação atual, no seu imóvel atual? Que tipo de imóvel vocês gostariam de ter no futuro que satisfizesse todas essas necessidades? Então, você vai ter que buscar ali, identificar alguma necessidade, uma insatisfação, certo? Então, você pode fazer perguntas abertas ou fechadas. Perguntas abertas é essa, né? Qual o tipo de dificuldade que você tem enfrentado hoje? Essa é uma pergunta aberta. Você pode fazer uma pergunta fechada. Você pode dizer o seguinte, você tem enfrentado algum tipo de insegurança no seu dia a dia, no seu imóvel atual? Então você dirige, aí você está fazendo uma pergunta fechada. Então,
Você pode usar os dois tipos de perguntas, perguntas abertas, perguntas fechadas. Esse é o momento da venda onde a pergunta aberta cai muito bem, porque vai fazer com que o cliente fale bastante sobre as suas necessidades, sobre a sua situação. Entendido, gente? Então, essas duas perguntas de coleta, para identificar a situação, e as perguntas de necessidade, para fazer o cliente declarar o problema, a dificuldade, a insatisfação ou seu objetivo, vão fazer então que você tenha a matéria-prima para você começar a vender. Se não tiver essa necessidade, você não consegue evoluir no processo de venda e fica só no relacionamento. Tá certo, gente? Bom, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a nossa próxima etapa, a quinta etapa do nosso método Fidelizar, certo? Que é levar o cliente a falar sobre a sua necessidade. Ou seja, ele vai aprofundar o problema. E isso vai fazer com que ele enxergue o problema do tamanho que ele é. Tá? Porque se você simplesmente passar batido, talvez ele não entenda a profundidade, a relevância deste problema. Tá certo? Então, fique atento aí e não perca o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.